Essa sucessão de vidas sem sentido, transmitidas de pai para filho, a miséria dessa imortalidade por prestações, me enojava. Eu senti rejeição de uma existência nessas condições. Naquele momento percebi, com espantosa nitidez, a incessante recorrência de imagens e acontecimentos, sempre os mesmos, nas vidas de seres humanos comuns, esmagados pela ansiedade, oscilando entre horários e quantias, presas de emoções negativas. Seres humanos fadados a envelhecer, adoecer e morrer um após o outro, de pai para filho, inexoravelmente. Reconheci o labirinto da minha existência, essa insidiosa prisão que eu mesmo criei, da qual, paradoxalmente, eu era o carcereiro e o prisioneiro, e da qual, por definição, não havia saída. As dificuldades e os problemas que pensei ter resolvido e largado para sempre estavam ainda presentes, ainda recorrendo mais dolorosamente sem solução aparente. Eu via em mim a vergonhosa repetição do meu impulso de fugir toda vez que eu detectava a dolorosa sensação de estar subindo, sempre que eu tinha que confrontar desafios e problemas aparentemente maiores do que eu, capazes de me esmagar. Algo que o Dreamer havia dito lançou um facho de luz no meu medo. Somente aqueles que são forçados a enfrentar seu próprio horror e aguentarem contemplar sua impotência e incompletude podem conseguir. Eu não conseguia me fazer perseguir isto. Eu tinha que interromper a análise. Eu via que, ao realizar esse escrutínio interior, eu estava de fato observando-me como um animal de laboratório, um porquinho da Índia, uma forma de vida inata e grotesca, que jamais iria querer ver ou conhecer. Mas, ironicamente, eu não tinha intenção de abandonar. Impelido pela história de Fiorello, impelido por uma parte desconhecida de mim mesmo, reli uma das páginas escolhidas daquela manhã. A memória cria destino. Destino cria memória. Enquanto você acreditar em suas lembranças e continuar internamente a contar a si mesmo a história imaginária de sua vida, você continuará projetando-a na sua frente, convencendo-se de que você tem um destino, que na realidade é apenas passado se repetindo. A memória e o destino, passado e o futuro, são ilusões. Reconheça-os como nada mais que projeções simultâneas deste momento, do agora, e você será livre. No agora não há derrota, apenas vitória. Nesse ponto, Fiorello começou a cantar numa bela voz de tenor. A área do último ato do Turandot de Puccini, quando o príncipe desconhecido, apaixonado pela bela mas cruel Turandot, afirma sua vitória. Tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò. Fiorello continuava a cantar, dando olhadas para mim, divertindo-se com a minha surpresa e esperando a aprovação. Mas a singular coincidência dessa canção de vitória com as palavras do Dreamer em justaposição aos meus pensamentos derrotistas me lançou num estado de agitação. Percebi que este homem corpulento, com um nome bonitinho, estava encaixado entre o assento e o guidão de seu táxi. Ele preenchia tão completamente o espaço com a gelatinosa massa de seu corpo que parecia parte integrante do táxi e jamais seria capaz de sair dele. Quando olhei para ele com mais precisão pelo espelho retrovisor, vi que ele olhava para mim e senti o sangue gelar nas veias. Aqueles olhos nada tinham a ver com aquele rosto gordo. Era como se um alienígena tivesse tomado o corpo desse bom homem e agora me estudava. Minha testa ficou molhada de suor. Tentei engolir, mas minha saliva se tornara algo pegajoso, borrachudo e me sufocava. Eu via uma obscura ameaça naqueles olhos, expressando sagacidade e uma calma ferocidade. Aqueles olhos dos quais não conseguia fugir, aqueles olhos que me penetravam, aqueles eram os olhos do Dreamer. Senti como se de repente fosse despertado de um sono ancestral. Obedeci ao seu chamado e mudei meus planos. Esqueça aquele endereço, disse a Fiorello, que parara de cantar, e também, para o meu alívio, parara de olhar para mim. Eu não ia encontrar com ninguém, pelo menos não com um advogado para discutir meu divórcio nesse estado. Num roda-moinho de pensamentos, conforme o táxi continuava sem destino, eu reunia febrilmente as peças daquele dia. Vi que, desde os primeiros raios da aurora, quando sentira aquele tremor premonitório na minha pele ao ler as palavras do Dreamer, até esse exato momento,
fora uma sucessão de passos, um itinerário no qual cada evento, encontro e pensamento, cada minúsculo detalhe, havia sido um degrau de uma escada invisível que me traria até ele. Eu nunca senti desejo tão intenso de vê-lo. Eu teria me desdobrado para alcançá-lo em qualquer parte do mundo, se ao menos soubesse onde. Num instante de estonteante e inesperada luz do âmago do caleidoscópio das centenas de lugares em que encontrei o Dreamer, uma imagem explodiu dentro de mim. Agora eu sabia onde eu ouvira ele dizer as palavras que marcaram aquele dia. "Dê meia volta, leve-me a Spaniards Road", disse. Fiorello teve que fazer um retorno tão apertado que as rodas internas do táxi se elevaram do asfalto, suspendendo-nos por um átomo de segundo. Nesse arco do tempo, antes de os pneus voltarem a tocar o chão, deslizamos na borda de um novo destino. Lembrei-me das palavras do Dreamer quando ele havia falado sobre derrubar rotinas e o "pare", que ouvi tão claramente naquela tarde na reunião com os professores. E tive a certeza de que eu havia feito a reversão mais uma vez num naco de tempo. Eu seguia meu instinto ao procurar por ele onde nos vimos da última vez, em Londres. Quando o táxi se aproximou do destino, seguindo essa única dica frágil, a absurda certeza crescia em mim de que eu iria encontrá-lo naquela noite, bem ali, na velha taverna em Hampstead. Eu aprendera do Dreamer que sonhar, acreditar e criar é o direito de nascença de todo ser humano. E agora eu sentia no meu corpo inteiro aquela sensação de certeza que transforma uma remota possibilidade no mais preciso encontro marcado, transformando o frágil fio que me ligava a ele num cabo de aço. Isso era a integridade em ação que o Dreamer procurou me transmitir. A semente viva da arte de sonhar que durante anos encontrou em mim um solo tão infértil. Se isso era completude, vitalidade, eu estaria morto por meses e anos, num estado em que eu jamais seria capaz de encontrá-lo. Eu começava a perceber que o dia servira como um tipo de câmara hiperbárica. Seus variados momentos foram estágios na descompressão para eu emergir dos abismos das minhas mortes interiores até chegar a ele, à integridade, à vida. Retive a respiração, tentando reter esta enorme descoberta. Manter-se ali, vigilante, vivo, sem permitir um único átomo de morte penetrar no ser, era o segredo do fazer. Quando o táxi me deixou à entrada da Spaniards Inn, eu tinha certeza de que o Dreamer chegaria, ou que ele já estava dentro, em resposta ao meu fervoroso pedido de ele estar perto de mim nesse momento em que grandes ondas ameaçavam investir contra a minha vida.